E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Todas as relações humanas, todos os relacionamentos, pela lógica sensata das coisas, deveria ser de uma maneira clara, transparente e positiva. Independente de você vivenciar com a pessoa diariamente ou esporadicamente, deveria ser algo bom. Mas todos nós sabemos que no cotidiano é muito diferente disso. As pessoas têm posicionamentos diferentes, têm conflitos de ideias, têm atitudes que não condizem muitas vezes com aquilo que elas falam, pensamentos incorretos, e isso naturalmente só complica ainda mais a relação humana, fazendo com que as coisas estejam distorcidas do que todos nós esperamos. Imagina então uma situação que é muito comum e sempre me foi relatado, e eu até passei por algo semelhante, de você vivenciar com uma pessoa que te cobra de certas coisas que ela tem uma determinada razão, mas não deveria te cobrar em virtude do bom senso e até da lógica positiva do negócio. Deixa eu me explicar melhor então para que você possa entender aonde esse vídeo da raiz do problema, aonde nós temos que fritar nosso pensamento para tentar achar o caminho mais correto e sensato e um pouco fora da nossa régua individual de avaliação e julgamento. Quando você aluga um imóvel para morar, você às vezes negocia com o próprio proprietário, dependente aí de seja no campo, no apartamento, casa, enfim, às vezes com uma imobiliária. E esse processo geralmente é muito demorado, tem feedbacks bem de maneira morosa, documentação, às vezes até passa por burocracias. E tudo isso é um processo complexo para que você seja então aprovado e possa ir morar no imóvel de outra pessoa que está locando para você naquele momento. Você tem as regras que são colocadas normalmente por um condomínio ou às vezes pelo próprio dono do imóvel, dono ou dona do imóvel. E você deve se adaptar a essas regras. Caso queira fazer algo diferente, você tem a responsabilidade e a obrigação de entregar esse imóvel de acordo como recebeu. E muitas vezes isso está documentado no contrato que você realiza. Muito bem, sendo assim, é natural que o dono do imóvel possa, às vezes, exigir uma vistoria, verificar se está tudo corretamente, até que ele possa ter uma confiança com você. Isso passa pelo bom senso, passa pela sensatez. Existem também as garantias jurídicas de ambas as partes. Na prática, existe um outro comportamento, que é o que nós queremos falar aqui no vídeo, que muitas vezes causa desconforto para todos, mas principalmente para quem está alugando o imóvel. E aí a pessoa vai e grita: socorro, ele ou ela mora aqui. Isso mesmo. A pessoa, a relação entre locador e locatário. O locador mora no mesmo local. Não na mesma casa, no mesmo apartamento, mas no mesmo prédio, edifício, no mesmo condomínio ou numa casa próxima. E aí, algo que não deveria acontecer costuma ocorrer, que é a invasão de privacidade. Ou seja, você vai martelar um prego, colocar um quadro na parede. Se isso está escrito no contrato que é extremamente proibido, você deve seguir. Se não está especificado num contrato, por exemplo, você tem o direito de martelar, desde que você entregue o imóvel com a parede arrumada, pintada, do jeito que você recebeu. Mas, normalmente, quando a pessoa, o dono do imóvel, escuta isso, vai lá reclamar com você. Ou se um zelador conta, vai reclamar que você está martelando, que não deveria. Se você vai fazer alguma mudança no imóvel, fazer alguma construção, você deve sim negociar. Tudo isso deve ser uma relação sensata,
Porém, muitas vezes, essa invasão de privacidade ocorre e a pessoa que alugou o imóvel começa a ser controlada de uma maneira insana por parte de quem deveria simplesmente assistir de longe e guiar o caminho conforme o acordo elaborado. Então vamos colocar esse cenário de uma maneira, vamos colocar esse cenário de uma maneira diferente. Imagine que você na sua situação contrária pega e faz a mesma coisa. Você empresta, por exemplo, algo para alguém na confiança, para um amigo, tal. E aí você pergunta, olha, você me traz isso que eu te emprestei, é uma ferramenta dentro do prazo que eu vou precisar. E a pessoa te traz danificada. Então você vai, né, conversar com a pessoa, vai tentar entrar no acordo, a pessoa por próprio bom senso deve te levar uma ferramenta nova, enfim, esse entendimento deve ocorrer. Mas não, você fica cutucando, você empresta, olha, negociou de te devolver essa ferramenta na outra semana. E aí você liga todo dia, ó, cadê minha ferramenta? Tá boa aí? Você guardou num lugar seguro? A ferramenta tá boa, hein? Você já usou? A pessoa vai descansando. E é a mesma coisa que alguns proprietários fazem. Isso também vale para imóveis comerciais, que sofrem normalmente mudanças, que sofrem normalmente situações de alteração, porque comércios são diferentes, dependendo do produto, dependendo do teu público, você tem algum tipo de perfil de loja. E aí o locador fica lá em cima, reclamando, pedindo, olha, não pode fazer isso, se vai pintar, vai ter que pintar da própria cor, tal. É uma falha gigantesca na comunicação e no entendimento humano. Deve haver de maneira clara a relação documentada através de um contrato, essa relação jurídica, legal, mas não pode haver esse tipo de pressão. Se você for entender isso de uma outra maneira, é uma forma de assédio, que você não está confiando naquilo que a pessoa fez. Se a pessoa, você assinou um contrato e pediu para a pessoa te entregar o imóvel do jeito que estava desde o início, a sua responsabilidade é cobrar essa pessoa quando houver a saída do imóvel, a quebra de contrato, enfim, não durante. Porque você perturba a paz, você incomoda, e isso causa uma relação de instabilidade e, como eu disse, até de assédio. Aí quem tem o imóvel pode falar, mas você fala isso porque não é seu, você está citando esse exemplo porque você não imagina o que as pessoas fazem. Então, se você coloca o seu imóvel, seja ele comercial, residencial, para alocação, se você coloca ele para a utilização de outras pessoas, você tem os seus riscos, como qualquer negócio. E tendo os riscos, você tem que sim arcar com alguns ganhos e algumas perdas. E você precisa utilizar a forma legal para poder fazer com que isso se mantenha. Se você perturba a paz interior, você está sendo inseguro, você está levando isso de uma maneira muito mais pessoal do que profissional. E faz também com que todo o processo de locação não ocorra da maneira correta. E claro que vale também para quem está alugando o imóvel que cuide, que faça as coisas com bom senso e zele corretamente. Você vai falar, poxa, mas esse assunto é muito relativo. Não é relativo. É muito mais comum do que você pode imaginar e tem muitas pessoas que têm até problemas psicológicos porque procuram um imóvel para morar, às vezes vem de uma cidade do interior para a capital e acaba tendo esse tipo de problema. E acaba vivenciando esse tipo de situação. E pessoas sofrem, às vezes vem para trabalho, tem que sair correndo arrumar outro imóvel porque não aguenta mais vivenciar com o dono lá. Um exemplo ao qual eu vivenciei, eu morava numa casa dentro de um local que tinha outras casas próprias, né? E o proprietário morava numa outra casa. Então ele passava constantemente ali. Então era como se estivesse vigiando o que você está fazendo e você começa a se sentir desconfortável também. Apesar de não estar fazendo nada errado, era desconfortável. E o dono se sentia, por exemplo, no direito de colocar um pedreiro para fazer obras praticamente em frente à casa durante sábado, domingo e fazer barulho. E se você abordava, pedia por favor para não fazer isso, ele fechava a cara porque ele achava que eu sou o dono, eu faço o que eu quero. Então, se você não tem capacidade ou não tem entendimento para lidar com pessoas, para lidar com essa relação humana, é interessante que você não faça isso. Mantenha seu imóvel fechado ou alugue para familiares, cuide da sua outra forma. Agora, quando você lida com outras pessoas, você tem que ter um pouco de flexibilidade e entendimento. É questão de reflexão. O que vocês acham sobre isso? Vocês concordam? Discordam? Deixa aqui no comentário.